E já estamos de volta ao vivo aqui pela TV Século XXI, pelo Facebook. Depois daquele momento tão especial, momento materno, momento assim, do beijo, do abraço, da Rebeca e da Sofia. Estamos de volta aqui, gente. Hoje falando sobre saúde na gestação, saúde na gravidez, com a doutora Renata Zacaria, nossa médica, queridíssima médica ginecologista e obstetra. Doutora, então vamos recapitular para quem está em casa, mas fique à vontade de você perguntar. Já falamos sobre dietas, complementação, já falamos sobre exercícios, já falamos sobre os exames, de sangue, né? Os exames de sangue, enfim. Laboratório. E mais um dos exames também muito pedido de imagem, né? O famoso ultrassom, né? É. Por que ele é importante? Nós até brincamos que é ultrassonoterapia, né? Tem paciente em dor, faz ultrassom, melhora. Ultrassonoterapia melhora. Na verdade, nós temos alguns ultrassons que são, assim, chefes, tem que ser feito. O resto, a gente faz em algumas situações de exceção. A partir de quando e por que isso é importante? O primeiro ultrassom importante é de 11 a 13 semanas, que é aquele que eu disse que mede a nuca do bebê, porque é uma triagem para malformação. Então, seria... É o terceiro mês. Terceiro mês. A gente chama de ultrassom morfológico, né? Para ver a morfologia do bebê naquele trimestre, que é o primeiro trimestre. Então, é uma triagem para síndrome de Down e cardiopatia. O segundo ultrassom mais importante é entre 20 e 24, que é o ultrassom morfológico mesmo. Esse vai ver a formação total do bebê. Cérebro, coração, rim, pulmão, vai medir tudo. A grande preocupação, doutor, no ultrassom é a maioria, assim, é menino ou menina. E não é isso, né? Pior é isso. Né? Pior é escutar isso, né? Você está preocupado com a formação do feto e quer saber, né? Ainda mais hoje em dia que está na moda aquele chá revelação, né? Exato. As coisas modernas, no meu tempo não tinha aquilo lá. Então, acontece que eles querem saber se é homem ou se é mulher. Mas hoje tem um exame de sangue que chama sexagem fetal, que a partir de 12 semanas já detecta no sangue materno o sexo do feto. Né? Por causa do que é? Dos cromossomos, tem X ou tem Y. Então, se tiver X só, não tiver ausência do Y, na verdade, ele já sabe. Então, é o mesmo exame usado que muitas vezes as alterações genéticas que antigamente nós tínhamos que impulsionar o bebê dentro da barriga, hoje em dia pelo sangue materno, você consegue saber o DNA fetal. Então, isso é uma matéria, uma outra Mas situação. o ultrassom não é a primeira coisa assim, né? Ver o sexo da criança. Tem outras prioridades no ultrassom. Então, o ultrassom de rotina seria de 11 a 13, que é o primeiro trimestre, e o segundo morfológico de 20 a 24. Aí, no final da gestação, com as 28 a 33, 34, nós pedimos um outro para ver se o líquido está normal, se a placenta não está envelhecendo, né? Mas qualquer médico que faça pré-natal, eu faço muito alto risco também, eu tenho ultrassom no consultório. Então, eu peço os ultrassons fora, mas toda consulta minha eu já dou uma olhada, né? Não faço ultrassom detalhado, mas eu vejo o líquido, placenta, posição do feto, se é homem, se é mulher. Esses tipos de coisa a gente já faz uma varredura ali para ver se está tudo em ordem. Né? Então, acho que hoje faz parte da consulta. Eu não saberia atender uma consulta de pré-natal hoje sem ver imagem, porque faz parte hoje, acho que até da interação com a mãe. 3 meses, depois 20 semanas e depois? 28 a 32. Isso no baixo risco, né? No alto risco, daí você vai ver a necessidade de cada um, é pontual e você vai acabar. Nós vamos conhecer agora a história da Débora. A Débora, né, que é paciente aí, né, da doutora Renata. A Débora é gestante de primeira viagem. Ela até vai contar uma história linda, mega desejada, né? Super desejada. A gente vai contar a história, a doutora Renata vai comentar. Vai lá, Débora, fala com a gente. A gente sonha em estar carregando ela, como que ela vai ser, como que... Isso daí é algo assim que fica no coração da gente, né? Mesmo a gente não conhecendo, mesmo eu não tendo experiência alguma com isso, para mim, eu acho que ser mãe já começa no coração. É isso, para mim já começa no coração, tá sentindo algo que eu não sei nem explicar direito, mas é isso. Débora está à espera de sua primeira filha, a Beatriz, e nos conta como é viver essa experiência. Eu tenho 2 sobrinhos que, para mim, assim, o amor que eu sinto por eles, eu não tenho como mensurar. E aí eu falava assim, nossa, eu amo demais eles, a ponto de dar minha vida por eles. Eu não sei que amor que pode ser maior do que isso, porque falam assim, na hora que você é mãe muda, né? E eu ainda estou esperando ver se vai mudar, porque para mim é isso. Ai, desculpa. Grávida. Eu acho que se está tentando ficar grávida, desejando isso, a única coisa que eu posso falar mesmo é que
tente, fique grávida, por mais que você possa passar mal no começo, por mais que isso acabe mudando um pouco a sua rotina de alguma forma, mas para mim está sendo a melhor experiência da minha vida, não tem nada que eu possa comparar. A gestação é um momento de transformação para a mulher. As primeiras semanas são cruciais e de adaptação. Nas 12 primeiras semanas, eu tive que fazer repouso, então não pude ficar fazendo exercício, tudo. Depois, eu voltei, continuo fazendo academia normal, só que com acompanhamento, né, de um personal. Treino 3 vezes na semana. Continuo trabalhando da mesma forma, só que agora começaram algumas dores na lombar, um cansaço que eu não tinha antes. E isso daí mudou mesmo, assim. Às vezes, só de eu subir 2 lances de escada, nossa, já me cansa de uma forma que não cansava. E por mais que tenha sido planejado e, nossa, super querendo que isso acontecesse, na hora que você fala assim, nossa, tá grávida, na hora que você começa a sentir, mexer na barriga, você fala assim, nossa, eu acho que eu tô grávida mesmo, né? Tem um bebê aqui e eu acho, meu marido brinca, né? Fala que eu tô sendo muito mais amável, né? do que antes. Ô, Débora, a barriguinha tá linda, viu? Você tem todo o direito a se emocionar, a chorar. Parabéns de coração, viu? Parabéns por esse lindo testemunho. E a senhora que acompanha a Débora? Sim, você viu que no consultório é emoção pura, né? O dia inteiro tem emoção lá. Na verdade, a gente se envolve com os pacientes, né? Você acaba vivendo o melhor momento da vida de uma mulher, você está presente. Nossa. E você está presente no melhor momento dela também, né? Então é uma coisa que você acaba ficando amiga de todo mundo que passa por lá. É normal essa digamos, tudo é muito emocionante, é a vida, é a concepção, é a gestação, mas é normal essa hipersensibilidade, ou seja, tudo faz emocionar? Sim, grávida tem uma labilidade emocional muito grande, né? Isso é hormonal. Inclusive para também, do lado de chorar, como do lado de ter também uns ataques de nervo. Então, grávida precisa ter um pouco mais de cuidado, né? Porque ela realmente tem essa labilidade emocional muito grande. E as pacientes, enfim, a Débora é uma paciente que é uma fofa, né? Só que ela faz um pré-natal assim, vai certinho, faz tudo certinho, curta essa barriga de monte. Então, assim, é aquela coisa que dá gosto, né? Imagina, já tem uns 500 mil fotos já, né? Deve ter. A Débora deve ter até alvo dentro da barriga já. Parabéns. Ô, doutora, assim, claro que quando a pessoa está na gestação, todo o corpo está sendo trabalhado, né? Então, sim, aqueles órgãos internos, eles têm que comprimir um pouquinho, porque a barriguinha está crescendo, enfim. Os seios também, eles, por causa da produção do leite, eles crescem um pouco. Como é que é isso? Nós falamos que tem umas modificações fisiológicas da gestação. Por exemplo, vamos começar, a mama aumenta, né, fica mais túrgida, mais dolorida, mais pesada, né, preparando para a amamentação. Claro. E o mamilo, nós falamos para preparar com bucha vegetal, deixar o mamilo um lugar que nunca tomou sol, um lugar muito sensível, né? Na primeira pega do bebê, geralmente ele faz aquelas fissuras. Então, tomar um sol, deixar aquela pele um pouco mais grossa, né? Mais trabalhada, ou com a bucha, ajuda. Uma outra coisa que grávida tem, que é até engraçado, é a urina, né? A grávida faz xixi o dia todo, né? A grávida é hormonal também, no início da gestação, e depois da gestação seria o peso da criança em cima da bexiga, né? O útero, ele fica em cima da bexiga, ele vai crescendo e fica em cima. Então, acaba que a urina... O andar de grávida, a gente fala, parece marcha de ganso, 10 para as 2, né? Grávida anda um pouquinho com a perninha um pouquinho mais aberta e vai. O equilíbrio da grávida é menor. Uma outra recomendação é não usar salto, né? Porque no salto você perde o seu eixo, o seu equilíbrio. Porque na gestação você aumenta as mamas, né? Aumenta o abdômen. Então, a sua coluna já faz uma escoliose, já faz para poder tentar manter esse equilíbrio. Então, se usa salto. E uma outra coisa que grávida faz muito é a articulação. Nós temos um hormônio que é liberado para relaxar todas as articulações, inclusive da pube, né? É da pube que é para relaxar, mas acaba ele não sendo uma coisa chave e fechadura. Todas as articulações ficam assim. E grávida torce muito o tornozelo, pulso. Então, é uma coisa que tem que tomar cuidado com alguns tipos de exercício. Tênis, é melhor usar um tênis, sapato fechado e amarrado, né? Nada muito solto. Então, o salto
É um veneno para a grávida, né? Evitar, Evitar porque vai cair, e as né? nossas ruas ainda mais que a gente tem. Não tem sentido. Então, grávida é sapatilha mesmo, tênis, um calçado mais seguro. Entendi. E há a possibilidade, doutora, assim, por exemplo, assim, o seio está sendo preparado para amamentar, etc., para receber quando a criança está lá. Já pode o leite antecipar? Como é que é? Geralmente tem uma descida do leite, Entendi. né, que a gente chama de apojadura, que é o termo médico, e tem uma descida um pouquinho antes, entre o 7º e o 8º mês. E tem mulher que, infelizmente, não tem essa descida e depois o parto é marcado cesárea eletivamente e aí piorou, porque não tem a liberação da ocitocina, que é o hormônio que ajuda essa descida do leite. Né? Em geral, durante as gestações, aquelas contrações que elas vão ter de preparo, de treinamento, que a gente diz, que elas vão tendo aquelas contrações uterinas, pode acontecer já começar a descer o colostro, né? Que a gente chama de apojadura. Agora, tem umas que não acontece e vai para cesárea eletiva, tipo 39 semanas em ponto. E aí, você não teve o estímulo, não teve a ocitocina não foi liberada, você não tem amamentação. Entendi. Então, acontece também. Mas o preparo da mama deve ser feito sempre, né? Então, a gente sempre fala que é um sutiã do tamanho exato e regulado, né? Porque a mama tem que estar na posição certa. Se ela está caída, você não tem a passagem e tem uma chance maior de dar uma mastite, que é uma infecção. Doutora, tem muitas perguntas chegando aqui, doutora. Vamos lá. Mas assim, a gente sabe, claro, todo o processo aí da concepção, a união de amor entre o marido e mulher, enfim. Aí a mulher está grávida, etc., está lá se preparando, enfim. E aí vem aquelas dúvidas, aquelas perguntas, assim, o marido acha que está sendo deixado de lado. Ou seja, a pergunta é assim, clara e objetiva, assim, para se orientar. Ou seja, fala um pouquinho da intimidade do casal já na gestação, doutora. A intimidade não precisa mudar, né? Desde que a grávida esteja de baixo risco, sem contrações, sem sangramento, a vida do casal tem que continuar normal, Entendi. Intimidade normal, sem nenhuma restrição, não tem restrição. Okay. Nós vamos ter restrição se a gente vai ter um colo encurtado, um sangramento, uma ameaça de aborto, tem qualquer situação de risco. Fora isso, uma vida normal, uma vida que não tem que ter restrições nenhuma. Agora, o parto, já, digamos assim, já estamos chegando, já, naquele momento tão desejado, tão esperado aí, tudo assim, o quartinho já está preparado, a caminho, o berçário, até os presentinhos, já sabe se é menininho, se é menininha, e aí está aquele momento, doutora, e aí? Né? A hora, né? A hora. Uma boa hora, né? A frase é uma boa hora. A boa hora. Eu acho que o parto é o melhor de tudo, né? Na verdade, os filhos para a gente são nossa história, né? Então, assim, acho que a gente começa uma história nova com esses filhos e apaga tudo o resto, parece que só existe eles. Parto normal ainda é o ideal, né? Que nós sempre orientamos. E há pouco tempo, acho que em 2016, né? Nós tivemos um decreto federal, o Conselho Federal de Medicina também aprovou, onde as gestantes têm o direito de escolher parto normal ou parto cesárea, né? Então, com isso, deu uma diminuída um pouco no parto normal, tá? Mas o mais fisiológico, o ideal, lógico, que é o normal. Desde que seja parto normal, né? Ninguém está falando de anormalidades, daquelas aberrações que a gente vê na televisão, né? Aqueles tipos de situações. Hoje em dia nós podemos ter uma analgesia de parto, que é uma anestesia para ter esse parto de uma forma mais tranquila, né? Lógico, vamos precisar da mãe, da força da mãe, que a anestesia ela tira a sensibilidade, mas a parte motora permanece. Diminui um pouco, mas permanece. Então tem que ser uma condução de parto efetiva e saudável. Okay. E eu sempre falo para minhas... tem umas que tem assim... desejam muito parto normal e tem umas que não pode falar, né? Exato, né? Porque aí aquela questão assim, é medo, tabu, preconceito. É aquelas coisas que a gente vê na mídia, né? Aquelas só aparecem situações ruins, como em tudo na vida, né? Situações ruins acabam, né, tendo uma penetração maior. Mas eu falo assim, eu quero no final, e também para aquelas mães radicais, né? Que tem um filho que não dá para fazer parto normal, uma bacia estreita, uma posição fetal pélvica e quer parto normal. Então, eu acho assim, tudo que é radical, na minha vida, não serve para nada, nem parte pessoal e profissional. Claro. Né? E para mim, o resultado bom é mãe e filho sadio, seja qual for a via. Eu acho que você não vai deixar de... Exatamente. Você não vai deixar de ser menos mulher ou mais mãe ou menos mãe, se for cesárea, se for parto normal. O ideal, o fisiológico, é o parto normal. Mas numa cesárea bem indicada também estaria garantindo esse binômio materno-fetal saudável, que acho que é tudo acompanhamento com a ginecologista, o médico, etc. Tudo isso, a decisão diálogo, mesmo seria, né? Numa gravidez normal, é na hora mesmo, né? Ver se a criança está descendo, tem dilatação, se está compatível às contrações. Okay. Então, é o ideal. Mas hoje em dia nós estamos tendo essa onda de cesárea muito precoce, né? Então, isso está sendo uma coisa que é uma tendência. E no Brasil, né? Fora do Brasil, não. Em termos de recuperação, do parto normal é mais rápido isso? Com certeza. O parto normal, você acabou o parto, você está praticamente normal, né? A cesárea você demora um pouquinho aí para reabilitar. Porém, hoje em dia, com as medicações, com a segurança anestésica, também isso não é uma coisa que... A diferença que tinha antigamente não é tão grande assim. Entendi. Né? Doutora Renata, e de repente, assim, a primeira
a mamãe teve 3 filhos, sei lá, 3 momentos diferentes. Assim, o primeiro foi cesárea, o segundo cesárea, o terceiro naturalmente tem que ser cesárea ou não? Sim, depois de 2 cesáreas, a indicação é cesárea absoluta. Cesárea. Aí não é mais a questão, é por segurança da paciente, né? Mas se você tem assim, você vai ter Pode um próximo... intercalar ou não? Pode. Pode? Não pode ter 2 anteriores, 2 cesáreas anteriores, aí é cesárea. Você tem pacientes que têm cesárea e acham uma maravilha, que é a coisa melhor da vida dela. E tem uns que têm parto normal, acha lindo. Agora tem umas que, então assim, acho que é uma coisa muito pessoal, uma experiência da pessoa. Entendi. Né? E não tem essa hereditariedade de, minha mãe teve, minha família não teve. Então é a pessoa mesmo, a bacia, o feto, o tamanho do feto, porque ela casou com uma outra pessoa, esse feto tem um tamanho compatível com os pais, então não dá para você prever esse tipo de coisa. Ok, aí tem muita, a gente sabe que na internet hoje tem muitos vídeos, etc., mas assim que traz às vezes boas explicações, às vezes uma certa confusão. Por isso que existe aqui o vídeo de saúde para tirar as dúvidas de verdade com alguém que é especialista. O que eu oriento sempre é ter parto com o médico ou com uma enfermeira obstetra, mas dentro do hospital. Isso é a minha orientação, porque qualquer situação você reverte imediatamente, né? Tem alguns modismos hoje em dia, e eu acho um pouco arriscado. Eu vejo que dentro do hospital é a enfermeira obstetra, é o médico obstetra. Eu acho que está com respaldo para qualquer situação de emergência você ter para onde correr, né? Além da alegria, da euforia, do entusiasmo, também da ansiedade, tem um outro fatorzinho correndo pela veia que é a pressão, né? Tem que ter muito cuidado na pressão sanguínea, esse talvez o fator mais... Sim, porque na hora que você faz força, a qualquer momento que você faça uma força extrema, e no parto normal, como eu disse, você vai estar com a parte a sensibilidade, você não vai ter, mas a parte motora tem que existir, para você conseguir, né, fazer esse feto descer e passar. Então, a pressão realmente sobe. Então, pacientes que já são hipertensas ou têm a pressão descontrolada, há uma contraindicação. Então, nós temos, assim, acho que tem que ser... Contraindicação? De parto normal. De parto normal. Uma hipertensão descontrolada não tem jeito. Por causa da famosa... Do crise hipertensiva, eclâmpsia, né? Eclâmpsia, né? Então, Mas é o que eu falo, cada um tem que passar... Se é uma gravidez de baixo risco, ela tem que tentar. E nós nunca estamos seguros do que vai... Um parto é uma coisa assim, uma surpresa também para o médico, né? Não é uma coisa que você tem certeza que vai nascer. Então, ela chega no consultório, eu quero parto normal, vamos fazer de tudo para conseguir. Mas não é certeza que eu consiga. Entendi. Né? Isso não dá uma garantia que eu faça para ela. A gente sempre tenta orientar que a via melhor, que é uma via mais fisiológica, uma via para a criança, mas... Tem muita gente acompanhando agora, doutora, muitas futuras mamães, de repente estão grávidas, estão super interessadas, assim, ou de repente estão solteiras e estão aí namorando e amanhã depois estão pensando num casamento, na maternidade, etc. Então estão atentas ao programa aqui. Ok, a criança nasceu, está ali, normal ou cesárea, o cuidado com a mamãe ali, com a criança e com a mãe, ou seja, já nasceu a criança vai para o, né? No primeiro momento, agora nós estamos tendo pele a pele, né? Onde tira a criança, né? Antes de você clampear cordão, tudo, você já põe na mãe, né? Então até isso é uma coisa... vínculo aqui, bom, já exatamente. mais é para você reforçar esse vínculo, tanto na amamentação quanto o vínculo materno, né? Então, a priori, você já põe direto no ventre da mãe, né? Se a mãe está tudo bem, tá, né? Para poder segurar também, fica sempre alguém meio de olho, né? A primeira situação é essa, aquele contato de olhar mesmo, acho que aquilo é fundamental, né? E depois vai ter os cuidados neonatais, né? Que vai ter o cuidado com o cordão, vai ter as vacinas que seriam feitas no... Tudo ali, doutora, quase que sequência. Quase tudo. A prevenção de algumas doenças, tem um cuidado principal da neonatal ali, né? E esses cuidados são essenciais também. Depois vão ser feitos os relatórios para a mãe de tudo que foi feito, como é que o bebê nasceu, oxigenação, tipo sanguíneo, peso. Nós temos uma nota do nascimento, que é o Apgar, né? Que vai ver a nota de respiratória, de choro, tônus muscular. Então, tudo isso é avaliado na criança depois. Por que é o teste do pezinho ali, quase que... O teste do pezinho é feito 48 horas depois, né? Ele vai ter, ele vai analisar várias doenças genéticas e de alterações genéticas, né? E deficiência de proteínas, de enzima. Então, assim, tem os testes ampliados, amplificados. Então, tem testes que pegam mais de 100 doenças, né? Olha que maravilha, gente. Quantas informações valiosíssimas, mas temos muito mais. Eu quero ler a sua pergunta aqui, Então, não sai daí. No próximo bloco, muito mais informação para você. Saúde na gravidez é o tema de hoje. A gente volta só para você.